Agora eu passo a palavra, então, para a doutora Tamara de Pádua Capuano, que é defensora pública também e trabalha na unidade São Miguel Paulista, né, e atua nas áreas civil e família, e é mestranda em Direito Constitucional pela PUC. Obrigada, Renata. Bom dia a todas, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à plateia, ao núcleo do idoso e da pessoa com deficiência, na pessoa da Renata, e especialmente ao meu professor Luiz Alberto Davi Araújo, pelo convite para estar aqui hoje para falar sobre um assunto de extrema importância para a Defensoria, que é a questão dos direitos coletivos da pessoa idosa. Bom, inicialmente eu entendo importante diferenciar o que seja o direito individual e o direito coletivo do idoso. O direito individual é aquele que cada uma das pessoas idosas sofre em uma dada situação e eles podem entrar, cada um deles, com o pedido judicial para reparação desse dano. Já o direito coletivo, ele, de uma certa forma, ele une uma coletividade de idosos. É um evento da vida ou uma relação jurídica que atinge a um só tempo uma coletividade de pessoas idosas. O direito coletivo, ele é dito transindividual por tal motivo. Por quê? Ele transcende a uma pessoa, ele é afeto a um grupo. E no caso eu vou falar sobre o grupo de idosos, que podem eventualmente sofrer o dano coletivo. Bom, conceituando o direito coletivo, ele se subdivide em 3 categorias. A primeira delas é o direito difuso, que a gente chama. Direito difuso, ele também é transindividual, como eu havia dito, e ele é indivisível, ele atinge a um só tempo uma coletividade de pessoas idosas. E esse direito, ele une todos esses idosos por uma relação, por uma situação fática, um fato da vida que ocorre e que atinge essa coletividade de idosos. É mais fácil de entender por exemplos. O exemplo que eu vejo nesse momento é de uma propaganda enganosa. Então, uma propaganda que é direcionada a pessoas idosas a respeito de um desconto, por exemplo, assim que a pessoa idosa chegue a um estabelecimento, comprove a sua situação, teria um desconto de 10% até o dia 5 de agosto, por exemplo. E um determinado número de pessoas idosas, que não se sabe qual é a quantidade, porque é um fato da vida que aconteceu e qualquer pessoa idosa estaria sujeita a assistir essa propaganda, um número indeterminado de pessoas chega nesse estabelecimento e solicita o desconto no dia 1º de agosto. Só que o preposto desse estabelecimento fala: infelizmente a promoção não está mais vigente porque acabaram os estoques. Nesse caso, a gente evidencia uma propaganda enganosa, porque se havia ali aquele direito de desconto até uma certa data, isso deveria ser garantido. É o que a gente chama de publicidade. E essa publicidade, no caso, é enganosa. As pessoas idosas, assim como as outras pessoas, têm direito à propaganda verdadeira. Então, nesse caso, cabe uma medida judicial para pleitear a indenização, a cessação dessa propaganda, e esse é um exemplo típico de direito difuso. Outro tipo de direito coletivo, a gente chama de direito coletivo estrito sensu, ou em sentido estrito, para diferenciar o gênero da espécie. O gênero é direito coletivo e esse a gente chama de direito coletivo em sentido estrito. Esse direito, ele é fundado numa relação jurídica base, e não em um fato da vida. Então, por exemplo, um contrato, um estatuto que envolva pessoas idosas e que eventualmente possa lesar os seus direitos. Essa lesão vai atingir igualmente uma coletividade e não apenas um idoso, que é o que a gente chama de também transindividual. Um exemplo desse tipo de direito é o exemplo de um contrato de plano de saúde, que preveja uma cláusula de reajuste da mensalidade em razão da idade. O Estatuto do Idoso, que eu vou falar daqui a pouco, ele tem um artigo específico, uma proteção especial ao idoso, que exatamente proíbe esse tipo de reajuste. Então, nesse caso, há uma violação a um direito coletivo em sentido estrito, porque é fundado numa relação jurídica, ao idoso. Nesse caso, também cabe uma medida judicial para estipar essa cláusula e, eventualmente, indenizar a coletividade de idosos.
Outra espécie de direito coletivo que me cabe falar é o individual homogêneo. O individual homogêneo, na verdade, ele nada mais é do que um direito individual de cada idoso. Só que a lei, por uma questão de ficção, para ajudar na questão do acesso à justiça, ele determinou que esse direito seja coletivo. Por isso que ele é chamado de individual homogêneo. Ele é acidentalmente coletivo. Para quê? Para que a efetivação desse direito se dê de uma forma mais célere e mais eficaz a todos eles. Então, quando ele ocorre? Quando atinge uma coletividade de idosos, embora o direito seja individual, por questões de origem comum. Um exemplo desse tipo de direito, eu posso utilizar dentro daquela relação jurídica do plano de saúde, da cláusula, a indenização material para cada um daqueles idosos que fizeram parte daquela relação jurídica, aquilo que foi pago a título dessa cláusula abusiva. Então, o reajuste que foi pago por cada um desses idosos será devido a título de ressarcimento por dano material. E ele é individual no sentido da sua divisibilidade. Por quê? Porque cada idoso pagou um certo numerário, não pagou todos eles R$500, R$1.000. Vai ser apurado posteriormente. A ação que visa a tutela desse direito, ela é só para dizer, cabe indenização. Por isso que ela é chamada de coletiva também. Só que cada um desses idosos que pagaram o valor do reajuste vai individualmente pleitear tão somente a execução dessa decisão que lhes deu esse direito. E aí cada um deles vai ter a restituição do valor que pagou individualmente. Então o idoso entra com essa medida de execução da sentença e vai ter ressarcido R$500 que foi pago a título desse reajuste. Outro idoso, por sua vez, vai ter ressarcido o valor de R$1.000. Então, na verdade, é um direito individual que, por uma questão de acesso à justiça, de efetividade, a lei determina que ele seja coletivo, para que um terceiro, que depois eu também vou falar, entre com uma medida judicial em prol dessa coletividade, para que posteriormente ele apenas tenha que executar aquela sentença individualmente. Esse é o direito individual homogêneo. Bom, os exemplos eu já dei. É importante dizer que o mesmo fato da vida pode atingir mais de uma espécie de direito coletivo. Então, no exemplo que eu dei, do reajuste da mensalidade, eu consigo visualizar os três. Então, nessa relação jurídica, eu posso fazer um pedido de direito difuso, de direito individual homogêneo e de direito em sentido estrito. Como que isso vai ocorrer? Essa cláusula, por meio dessa medida judicial, eu vou pedir para que ela seja retirada. Nos contratos já existentes, esse é o quê? O direito coletivo em sentido estrito. Eu vou pedir para que essa cláusula não seja inserida em contratos futuros. Esse é um direito difuso. Não se sabe quem são os idosos que serão beneficiados com essa medida. Não se sabe quem são os idosos que, posteriormente, irão celebrar esses contratos em que essa cláusula não será inserida. E individual homogêneo, que seria o quê? O dano material, que posteriormente será pleiteado por cada um deles, do valor que foi eventualmente pago a título de reajuste. Bom, dito isso, é importante entender o porquê que existe essa proteção coletiva à pessoa idosa. O que acontece? Antes da Constituição de 88, não existia um tratamento jurídico específico aos idosos. Eles tinham o mesmo tratamento jurídico dado às pessoas jovens e adultas. Só que o que acontece? A Constituição de 88, ela tem como vetor interpretativo, como o professor Luiz Alberto falou, a dignidade da pessoa humana. Então, todos os direitos constitucionais, todos os direitos fundamentais, individuais e coletivos, eles devem ter por base a dignidade humana. Então, existem alguns grupos vulneráveis, como pessoas com deficiência, os idosos e as crianças e adolescentes, que necessitam de uma proteção um pouco maior do que as outras pessoas. E com base nesse princípio, é necessário promover a dignidade dessas pessoas. Então, por conta disso, o legislador constituinte, ele previu essa proteção especial a essas pessoas que nós dizemos vulneráveis. Então, somente para que essa proteção especial seja legitimada. Porque elas precisam de algo a mais do que as outras pessoas que não têm essa característica da vulnerabilidade. Então, com base nisso, foi previsto um dever constitucional, que é exatamente o dever da sociedade, do Estado e da família, de promover a dignidade dos idosos e a sua participação comunitária.
E esse direito, ele dá para perceber que ele é um pouco vago, ele precisa de um pouco mais de detalhamento. Então, o legislador infraconstitucional, ele previu o Estatuto do Idoso, que é exatamente para quê? Para detalhar o que seria essa proteção especial, o que seria essa participação comunitária e esse dever constitucional. O Estado, em cumprimento a esse dever constitucional, editou o Estatuto do Idoso. E ele está diuturnamente imbuído desse dever de sempre estar efetivando os direitos constitucionais da pessoa idosa, assim como a sociedade e assim como a família. Então, esse Estatuto do Idoso, ele prevê, ele repete todos os direitos constitucionais que são atribuídos a todas as pessoas, por uma questão até, é necessário repetir, como o professor disse, para que esteja na mente de todos que é necessário efetivar esses direitos. Só que o Estatuto previu ainda o que a gente chama da proteção especial, que são o quê? São artigos, são normas que prevêem um direito a mais, um direito que é necessário para promover o que a gente chama de igualdade material, que os idosos estejam na mesma situação de igualdade das outras pessoas. Então, o exemplo que eu dei da vedação do reajuste em razão da idade é uma proteção especial, certo? Porque ela não existe para pessoas com 50 anos, com 40 anos, ela existe a partir dos 60 anos. Então, tanto é que os planos de saúde, eles atribuem esse reajuste até os 60 anos. A partir disso, a lei fala, olha, é uma proteção especial. O idoso tem esse direito de que não lhe seja imposto esse ônus. Outro exemplo de proteção especial é o transporte gratuito. Está escrito no Estatuto do Idoso que o transporte ele é gratuito a maiores de 65 anos. Então, se porventura algum Estado não efetive esse direito, cabe ação civil pública, e nesse caso, qual é a natureza do direito? É difuso, porque ele não é fundado numa relação jurídica base, ele é fundado na lei, e ele atinge um número indeterminado, ele é transindividual. Então, esse seria um exemplo de uma medida judicial para a implementação de um direito difuso. Outra proteção especial, que é importante, é a reserva de assentos para 10%. 10% dos assentos nos transportes públicos é destinado a idosos e pessoas com deficiência. Então, esse é um outro exemplo de proteção especial. O Estatuto do Idoso, visando efetivar esses direitos da melhor forma, ele previu a proteção judicial dos direitos coletivos da pessoa idosa. O que é essa proteção judicial? O direito coletivo ele já existe, mas, uma vez infringido esse direito, uma vez violado esse direito, é possível uma medida judicial, como eu disse, para acessar esse estado de violação. Então, ele previu, sim, a proteção judicial dos direitos coletivos. Qual é o objeto? Todo e qualquer direito fundamental da pessoa idosa que seja afeta a mais de um idoso, que é transindividual, ou individual homogêneo. Nos casos que eu dei de exemplo, é possível entrar com uma medida judicial para proteger esse direito. O Estatuto, ele fala num rol, só que ele é meramente exemplificativo, porque, na verdade, o direito coletivo ele é tutelável não só nos casos previstos no Estatuto, mas em todo e qualquer direito que seja considerado coletivo. Quanto à legitimação, o que é legitimação? As pessoas que podem entrar com essa medida judicial. Não são os idosos. Os idosos, eles podem sim promover seu direito individual. Eles podem, diante de uma violação, entrar com uma medida para si. Agora, a legitimação para a medida judicial coletiva, que é o que a gente chama de ação civil pública, que visa exatamente efetivar esses direitos, ele é atribuído ao que a gente chama de legitimados extraordinários. Quem são esses legitimados extraordinários? São pessoas atribuídas pela lei como que tenham melhores condições para buscarem esses direitos. Quem são essas pessoas? O Estatuto, ele menciona um rol pequeno, que seria o Ministério Público e algumas outras entidades, associação e tal. Só que ele determina a aplicação de uma outra lei, que é a Lei de Ação Civil Pública. É uma lei bastante detalhada, ela trata de uma forma muito mais cuidadosa do direito coletivo. Então, o Estatuto do Idoso, pensando nisso, falou, bom, deixa eu garantir o direito coletivo ao idoso e remeter à Lei de Ação Civil Pública os detalhes. Nessa lei
está prevista a legitimação da Defensoria Pública para pleitear o direito coletivo do idoso. É com fundamento nessa norma que existe o nosso núcleo de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência. A Defensoria, pensando na importância que é efetivar os direitos dos idosos, ela previu um órgão, que inclusive foi fruto de um pleito da própria sociedade civil, como disse o nosso defensor geral. Então, esse núcleo ele foi previsto na nossa legislação para proteger tão somente esses direitos especiais. São defensores públicos destacados, especializados, como a Renata de Birissá, que é especialista na área. Então, ela coordena um grupo de defensores que são destacados exclusivamente para sempre pleitear e buscar resolver todas as questões que são colocadas à defensoria. E o próprio núcleo também está sempre divulgando, fazendo educação em direitos, como a presente palestra, visando a efetivação dos direitos coletivos dos idosos. Além da legitimação, é importante destacar que essa decisão proferida na ação civil pública, ela vai ser destinada a toda a coletividade de idosos. E aí vem a questão importante da ação civil pública, que é exatamente por meio de uma única medida, você efetivar, você concretizar os direitos de uma coletividade de pessoas idosas. Então, é a única espécie de possibilidade de se transcender os efeitos da sentença para uma coletividade de pessoas daquela categoria, que no caso nós estamos falando dos idosos. Outra questão importante é o local onde essa ação é proposta. Visando a facilitação da efetivação dos direitos do idoso, essa ação tem que ser proposta no foro do domicílio dos idosos. Então, aquela coletividade que estamos protegendo por meio de ação civil pública, geralmente mora numa região. Então, essa ação civil pública precisa ser proposta nessa região. Para quê? Para facilitar a comunicação do órgão que está pleiteando esse direito com os idosos, para que eles possam pedir informação, verificar o andamento do processo, tudo visando facilitar a efetivação dos direitos coletivos do idoso. Outra questão interessante é como a Constituição ela atribuiu um dever constitucional ao Estado, à sociedade e à família de proteção desses direitos. A lei determina que essa ação ela tem um interesse público primário de extrema importância. Por quê? Uma vez proposta essa ação, a pessoa que entrou ela não pode desistir. Ela não tem o direito de virar e simplesmente está muito difícil, eu não vou continuar essa ação. Não, ela não pode fazer isso. Porque a partir do momento que ela propôs, existe um interesse do Estado, da sociedade e da família em que o direito seja concretizado, em que aquela lesão que foi verificada seja reparada o quanto antes. Então, havendo eventual desistência daquela pessoa que entrou com a ação, outros legitimados que a lei atribui, qualquer um deles pode prosseguir no processo. Por quê? Porque é importante que ele se termine, importante que tenha uma sentença que se defira a tutela jurisdicional coletiva em favor dos idosos. Outra questão que é importante, que também demonstra o interesse público na efetivação desses direitos, é que, se julgada procedente a ação, ou seja, se o juiz entender que sim, que aquela coletividade de idosos faz jus àquele direito, é necessário que aquela sentença seja executada. Então, se por acaso demorar mais de 60 dias para que aquela pessoa que entrou com a ação civil pública efetive o direito, execute o direito, no caso da transporte coletivo, caso aquela comarca, aquela cidade não tenha implementado aquele estado, é necessário entrar com uma execução, compelir o poder público a efetivar aquele direito, a disponibilizar o transporte gratuito aos idosos. Se isso não acontecer no prazo de até 60 dias, qualquer outro legitimado entre aqueles previstos na lei estão possibilitados de executar aquela sentença. Então, é possível compreender que a tutela dos direitos coletivos da pessoa idosa, ela tem um fundo de interesse público, que a gente diz primário, que é o interesse de toda a coletividade. Então, não é só o idoso que tem interesse em que esses direitos sejam tutelados, mas todo mundo, o Estado, a sociedade e a família, como um dever que é previsto na nossa Constituição de efetivação dos direitos fundamentais e da proteção especial do idoso. E outra questão que também é importante é que a ação civil pública, a gente verifica que ela promove a maior efetividade desses direitos.
Porque por meio de uma única ação, nós conseguimos efetivar o direito de toda essa coletividade. Então, ela visa exatamente a efetividade dos direitos fundamentais e da proteção especial do idoso. E outra coisa que ela visa também, inclusive tem um livro sobre o tema, um livro chamado Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti e de Brian Gart, se alguém tiver interesse, ela visa, a ação civil pública, eliminar as barreiras de acesso à justiça. Em relação ao idoso, é importante destacar a vulnerabilidade individual, e especialmente em relação aos direitos individuais homogêneos que eu mencionei. É muito difícil para uma pessoa idosa que esteja realmente numa situação de vulnerabilidade, que não tenha o amparo da família, dizendo mais sobre essas pessoas. Elas não têm, muitas vezes, força, seja psicológica, seja material, para buscar seus direitos. Então, acaba havendo uma sistematização de violação. É sistematizada. Então, a ação civil pública, ela extirpa isso. Ela elimina essa barreira de vulnerabilidade individual. Outra barreira que a ação civil pública também elimina é a morosidade. Por quê? Embora uma ação civil pública demore realmente, como qualquer outra, ao final, ela vai efetivar os direitos de toda uma coletividade. Então, é possível verificar que a ação civil pública, ela realmente elimina a barreira da morosidade. E outra barreira, que inclusive é de especial atenção da Defensoria, é a hipossuficiência material, a hipossuficiência econômica dos idosos. Então, a Defensoria Pública, quando ela atua, assim como os outros legitimados, mas a Defensoria, quando ela atua, ela independe de quaisquer pagamentos, ela atua em favor dessa coletividade, independentemente de qualquer contraprestação. E o núcleo, especialmente, além de entrar com a ação civil pública, ele também promove outros direitos, como o direito à educação em direitos e, muitas vezes, a resolução da questão coletiva extrajudicialmente, ou seja, sem a necessidade de ingressar com a ação. Então, o núcleo do idoso, uma vez que ele recebe a notícia de violação de direitos coletivos da pessoa idosa, ele vai iniciar um procedimento interno bastante complexo e que terá toda a atenção desse núcleo, que a gente chama de procedimento administrativo, PA. Uma vez instaurado esse PA, a Defensoria ela vai buscar saber se há como cessar a violação desses direitos extrajudicialmente, que se chama Defensoria Resolutiva. A Defensoria, antes de entrar com a ação, ela tenta resolver a questão independentemente de processo, porque o processo ele é dispendioso, ele demora, ele é burocrático. Então, o núcleo ele sempre vai tentar resolver a questão sem a necessidade de processo e muitas vezes consegue. Muitas vezes, o núcleo pode fazer um acordo com o município, com o Estado, a questão da gratuidade de transporte, fazer um termo de ajustamento de conduta, que é o nome que a gente dá para um acordo extrajudicial em que é resolvida todas as questões afetas à pessoa idosa, transporte, qualquer direito coletivo que seja, e esse termo ele vai ser executável. O que acontece? Se a comarca, se o Estado não cumprir os termos desse acordo, aí a Defensoria vai poder entrar diretamente com a execução. Então, são formas, são mecanismos judiciais que visam exatamente dar maior efetividade aos direitos do idoso. Esses são os instrumentos. Eu espero que eu tenha me feito clara, espero que todos tenham gostado e agradeço a atenção de todos. Obrigada.